Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Sim, meus irmãos, eu estou aqui novamente para continuar rogando a vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, se vocês voltarem para o Evangelho genuíno, puro e simples, como essa mensagem aqui está falando para vocês, de forma muito clara, vocês vão estar dentro do Evangelho que o Senhor Jesus aprova. Porque é esse Evangelho que tem que estar em sua vida. Você tem que estar enredado por ele, envolvido por ele. Você tem que permanecer nele. A verdade do Evangelho genuíno tem que permanecer em sua vida para sempre. Isso nunca pode mudar, em tempo algum. Como não mudou na vida daqueles que se arrependeram, se converteram ao Senhor e creram no Evangelho. Porque o Evangelho chegou para eles de forma genuína. E eles viveram com esse Evangelho genuíno em suas vidas. E durante a vida deles, eles combateram toda e qualquer forma de que o Evangelho genuíno fosse pervertido. Nunca foi pervertido. Eles nunca deixaram que esse Evangelho genuíno, puro e simples, se corrompesse, se pervertesse, se misturasse a outras coisas. Não, meus irmãos, eles nunca fizeram isso. Leia as Escrituras que você vai ver. Veja o exemplo de Apolo, de Timóteo, de Tiago, Pedro, João, enfim, todos aqueles homens, Estevão. Eles nunca deixaram que o Evangelho genuíno que eles receberam pela pregação se deturpasse na vida deles. Não, meus irmãos, eles nunca fizeram isso. Eles nunca deixaram que isso acontecesse. Mas, infelizmente, hoje, em nossa época, o Evangelho misturado, deturpado e pervertido tomou conta das denominações. E isso é errado, é um erro gravíssimo, que você não pode mais participar, você não pode mais tolerar, você não pode ser cúmplice nem conivente, você não pode consentir mais com isso. Então, chegou a hora de você compreender que você tem que voltar sim para o Evangelho genuíno, puro e simples, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Porque, infelizmente, o Evangelho misturado, deturpado e pervertido é algo com o qual o diabo está muito satisfeito. Meus irmãos, o diabo, que é nosso adversário, como está escrito nas Escrituras, ele é nosso adversário. Ele está satisfeito com isso. Porque ele está vendo que o Evangelho misturado, deturpado e pervertido está fazendo com que a consciência de muitas pessoas, a fé e a vida também estejam pervertidas. Se tornem pervertidas por causa do Evangelho misturado, deturpado e pervertido. É isso que está acontecendo. Ele está gostando disso. O diabo, nosso adversário, está gostando de ver isso. Mas o Senhor Jesus não está gostando de ver isso. E, por isso, Ele te dá a chance de você voltar para o Evangelho genuíno. Com essa mensagem aqui, muito bem clara, vinda da parte dele para a sua vida. Para que você possa começar a entender que você tem que voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples. E, agindo assim, você estará fazendo com que a sua vida esteja se descontaminando. Você vai estar fazendo com que a sua vida esteja se descontaminando das consequências do Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que causou muitos males em sua vida. Perverteu a sua fé, a sua consciência. Fez você ser arrastado para práticas erradas, para coisas pervertidas, coisas absurdas. Práticas absurdas que estão acontecendo por aí nas denominações. Muitas invencionices, muitas outras doutrinas, outro Evangelho, outro Jesus, muitas coisas misturadas ao Evangelho. E isso está levando muitas vidas para o erro. A sua vida pode estar sendo levada para o erro. A minha, a vida dos seus irmãos, enfim.
da igreja de modo geral. Então, a igreja tem que tomar uma atitude. E a atitude é aquela que o Senhor Jesus espera que você tome. Hoje, agora, que é a de voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples. Que você faça isso agora, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, hoje eu vou ler aqui uma mensagem sobre o diabo. Sim, meus irmãos. Hoje eu vou ler uma mensagem sobre o diabo. E, ao ler essa mensagem, que também vem da parte do Senhor Jesus para alertar a sua vida, você vai entender um pouco mais sobre essa questão do diabo. Porque o diabo, a palavra o diabo ela significa adversário. E nessa mensagem aqui eu vou explicar, vai estar sendo explicada um pouco mais sobre essa questão para que você entenda de forma muito clara o que significa isso. Então, que vocês possam prestar atenção nessa mensagem que é muito importante porque ela vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida. E veio para mim também. E tem que vir para a vida de todos os nossos irmãos na igreja de forma geral. Então eu vou ler aqui essa mensagem. Ela começa assim. Está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meu irmão, a palavra diabo significa adversário, e foi neste sentido que o Senhor Jesus se referiu a Judas. Leia no Evangelho segundo João, no capítulo 6, no versículo 70 e 71. E a Pedro, leia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, no versículo 23. Meu irmão, o diabo, que se chama Satanás, não pode atingir a Deus, o seu Criador, diretamente. Por isso, ele sempre tenta atingir a toda a sua criação, principalmente ao homem. E, é claro, a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Meu irmão, o diabo é o sedutor de todo o mundo. É ele que age e influencia as pessoas a se tornarem mais amigas do mundo, dos pecados e dos prazeres do que amigas de Deus. Assim, os habitantes do mundo se tornaram injustos, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, religiosos, ateus, agnósticos, feiticeiros e até satanistas e muitas outras coisas mais. Meu irmão, o segundo alvo do diabo, que é nosso adversário, é a igreja. E ele, com a sua astúcia, consegue usar várias coisas e até mesmo pessoas para poder destruí-la. Leia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, e também os versículos 14 e 15. E veja se não é isso o que está acontecendo hoje nas denominações, de forma geral. Pois é ele que está por trás das denominações estarem cheias de pessoas que têm amor pelo dinheiro, cheias de falsos mestres, cheias de heresias destruidoras, cheias de fermentos que estão levedando toda a massa, cheias de evangelhos diferentes e até mesmo cheias de um outro Jesus. Assim, as denominações onde a igreja está condicionada estão do jeito que o diabo gosta. Meu irmão, não podemos ignorar todos esses desígnios do diabo para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, que somos a igreja de Deus. Por isso, meu irmão, não podemos mais dar lugar ao adversário, ou seja, ao diabo, porque ele
se transformam em anjos de luz, e até mesmo seus ministros se transformam em ministros de justiça. Meu irmão, no mesmo sentido que o Senhor Jesus se referiu a Judas, eu posso dizer que o diabo nas denominações é quem te incita à rebeldia de você dizer: eu não aceito. O diabo nas denominações são os que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores. O diabo nas denominações são aqueles que professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras. O diabo nas denominações são aqueles que hoje são inimigos da cruz de Cristo. O diabo nas denominações são aqueles que relativizam, ultrapassam e deturpam o que está escrito. O diabo nas denominações são os fariseus, nicolaítas e balaãos pós-modernos. O diabo nas denominações são os que dominam, exercendo a primazia nas denominações que eles criaram por aí, fazendo o Senhor Jesus ficar de fora. Meu irmão, tome muito cuidado, porque o adversário, ou seja, o diabo, pode estar mais perto de você do que você pensa, e o objetivo dele é te enganar com raciocínios falazes, sofismas e mentiras. Sim, meus irmãos, o diabo, que é nosso adversário, ele está por aí. Ele pode ser muitas coisas. Meus irmãos, o nosso adversário hoje, ou seja, o diabo, pode ser muitas coisas. Pode ser muitas pessoas. Não apenas o diabo, nosso adversário que anda em derredor, que anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Não apenas esse, mas muitas outras pessoas que podem ser nossos adversários. Porque são aqueles que estão, de certa forma, contra o Senhor Jesus, fazendo coisas que o Senhor Jesus não concorda, ensinando outras doutrinas. São pessoas que já não concordam com as santas palavras do Senhor Jesus. Meus irmãos, existem muitos por aí nas denominações assim. Esses são adversários para as nossas vidas. É deles que temos que fugir. Temos que fugir dessas pessoas. Temos que fugir das denominações que eles criaram. Meus irmãos, chegou a hora de entendermos essa questão. Não podemos continuar vivendo junto com esses adversários. Temos que fugir deles. Temos que sair deles. Eles são perversos, eles são pervertidos. São pessoas que têm a consciência e a mente e a fé pervertidas por muitas coisas erradas, por muitas práticas erradas. É só você ver aí nas denominações que você vai ver quantas práticas erradas estão sendo feitas por ali, pelos pastores, bispos e até apóstolos, que infelizmente estão fazendo com que essas práticas sejam ali exercidas, sejam praticadas ali. Eles concordam, eles ensinam essas práticas, eles pregam essas práticas, ensinam, e as pessoas fazem. As pessoas que estão lá são levadas arrastadas para o erro, que eles mesmos ensinaram as pessoas a fazerem. Misticismo, comércio, deturpações das escrituras, enfim, várias coisas erradas, coisas absurdas, invencionices e várias coisas que estão acontecendo por aí. Então, meus irmãos, chegou a hora de a gente entendermos, chegou a hora de nós entendermos que o adversário pode estar mais perto de nós do que nós pensamos. Mas essa mensagem é para te esclarecer, é para te abrir os olhos, para que você enxergue quem são eles. Porque eles podem estar disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. São falsos profetas, são falsos, são enganadores. Então você não pode mais participar disso. Você tem que fugir deles. Eles são adversários. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Esses que pregam um outro Jesus, um outro evangelho, um espírito diferente, são inimigos, são adversários. São adversários de nossas vidas. São inimigos também.
Então nós temos que fugir deles. Temos que fugir deles e voltar para o Senhor Jesus. Temos que fugir, é hora de fugir. Escapar desses homens, desses adversários. Então, eu espero que você entenda essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Que Ele falou para você de forma muito clara e muito objetiva. Para que você entenda com palavras simples o que Ele quer dizer para você hoje. E o que Ele quer dizer já foi dito por essa mensagem. E muito mais pelas Escrituras também. Porque nas Escrituras existem muitos textos esclarecendo que o diabo é um adversário. Que existem muitas pessoas que são adversários também. Então que você possa se conscientizar disso. Eu espero que você, ao se conscientizar disso, também comece a conscientizar os seus irmãos. Para que assim a igreja, de modo geral, possa estar conscientizada contra esses homens. Possa se acautelar e se prevenir desses homens. Desses homens que são adversários. Espero que você faça isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.